Finalmente, depois de tanto tempo prometendo para vocês, finalmente hoje a gente vai ter um vídeo para falar sobre diversificação, como que você pode diversificar, montar a sua carteira de investimentos e por que isso é o que mais pode fazer você ganhar dinheiro ao investir. Bora! Diversificar é importante porque, sabe aquela frase, não coloque os ovos na mesma cesta? Então, quando você coloca todo o seu dinheiro em um só lugar, em só um investimento, só uma aplicação, você ou pode perder bastante dinheiro ou deixar de ganhar bastante dinheiro. O segundo motivo é que diversificação é sinônimo de humildade da nossa parte, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro da economia exatamente. A gente não pode prever com 100% de certeza os caminhos que a economia vai seguir. A gente pode até fazer uma estimativa, talvez pensar alguma coisa, mas certeza a gente nunca vai ter. E ter a humildade de reconhecer isso, que a gente não pode ter toda a certeza disso, ter todo o conhecimento do mundo para prever exatamente para onde a economia vai. A gente vai pegar o nosso dinheiro e diversificar através de classes de ativos diferentes, através de setores diferentes. Mas não pense você que é então para você sair investindo uma porção de coisa aleatória, atirando para todos os lados. Não pense dessa forma. Você fazer isso, você está correndo o risco da ruína. Você está, na verdade, minimizando até os seus ganhos. Porque ao investir, você precisa ter objetivos bem definidos, você precisa ter uma estratégia para aí sim você diversificar a sua carteira e não simplesmente sair investindo em qualquer coisa. Terceiro motivo, quando você diversifica, você diminui o risco da sua carteira de investimentos. Pensa aqui comigo, vamos supor que os meus investimentos, todo o meu dinheiro está concentrado em só um ativo. Você concorda que ele representa os 100% da minha carteira? Se só tem um, toda a minha carteira é representada por aquele ativo. Então também, todo o meu risco está em cima daquele ativo. Se aquele ativo se valorizar, todo o meu capital se valoriza. Se aquele ativo se desvalorizar, todo o meu capital também vai se desvalorizar. Agora imagina, se eu acrescento 2 ativos na carteira. Se agora eu tenho 2 ativos na carteira, na verdade. Agora o meu risco está dividido entre esses 2 ativos. Se eu acrescento mais ativos, se agora eu tenho 10 ativos na carteira, cada um, se eu fosse dividir 100% da carteira dividido por 10 ativos, seria mais ou menos, cada ativo teria 10% da quantidade de risco que a minha carteira tem. Quanto mais você vai diversificando a sua carteira, mais você vai diluindo o seu risco. E já aproveitando que a gente está falando de risco, vamos aproveitar para falar dos riscos que a gente está exposto ao investir, que são 2, o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é o risco que a gente não tem como se proteger, porque é o risco, como o próprio nome diz, do sistema, é o risco do mercado em geral. É o risco de, por exemplo, acontecer uma pandemia, de um vírus surgir e fazer a economia do mundo parar. É algo que a gente não tem como prever, é algo inevitável para a gente. Por mais que a gente diversifique a nossa carteira, a gente não tem como se proteger dele, ele sempre vai estar ali. Esse é o risco sistêmico. Agora, o risco não sistêmico. O risco não sistêmico, a gente pode se proteger dele. Porque o risco não sistêmico, ele não está relacionado ao sistema, ele está relacionado totalmente ao que a gente pode fazer. Ele está relacionado aos ativos que a gente está investindo, se são ativos muito arriscados ou não. Está relacionado à maneira como a nossa carteira de investimentos está diversificada ou não. Então é algo totalmente voltado para a gente, algo que depende de nós, é um risco que nós podemos nos proteger dele. E a gente pode diminuir o risco da nossa carteira estudando os ativos que a gente for investir antes da gente investir nele de fato, para saber se eles são de fato bons ativos, tendo uma estratégia com objetivos bem definidos para a gente de fato diversificar bem a nossa carteira de investimentos. Quanto mais ativos nós inserimos na nossa carteira, menor é o risco dela. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não acabar pulverizando a nossa carteira de investimentos. O que eu quero dizer com isso? Olha esse gráfico que está aí na tela. Perceba que a coluna Y é a coluna que representa o risco da carteira. E o eixo X é o número de ativos. Perceba que, primeiro, a parte do risco sistêmico, não importa quantos ativos você tem na carteira, ele não vai mudar. Vai sempre permanecer aquela mesma coisa como a gente já falou. Agora, a parte de cima, o risco não sistêmico, perceba que quanto mais ativos a gente coloca na carteira, quanto mais diversificada a nossa carteira, menor é esse risco. Esse risco vai sendo quase que totalmente diluído. Só que também, perceba que vai chegar um momento ali nesse gráfico que não importa mais se a gente vai inserir mais ativos na carteira,
o risco também não vai ser diminuído. Então, nesse ponto, a gente chega no ponto de acabar pulverizando a nossa carteira de investimentos. No momento que a gente inserir mais ativos ou não, acaba não mudando nada em relação ao risco não sistêmico. Então, a gente deve ter cuidado para não pulverizar a nossa carteira e inserir ativos demais que acabem, além de minimizar as perdas, também minimizar os ganhos da nossa carteira. Por isso, a gente deve ter atenção a uma coisa: tenha na sua carteira de investimentos uma quantidade de ativos que você consiga acompanhar. Porque não adianta nada você chegar e falar: vou investir em 50 ativos diferentes, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos no exterior e tudo mais. Só que se você não conseguir acompanhar nem metade disso, você está totalmente pulverizando a sua carteira de investimentos. E mesmo com todos esses 50 ativos, na minha opinião, você ter uma carteira que você não consiga acompanhar é muito mais arriscado do que você ter uma carteira com talvez só 5 ativos que você consiga acompanhar. É claro que, uma carteira com 5 ativos, o risco está muito concentrado em poucos ativos. Então você deve ir aumentando isso para 10, 15 ativos. Entre 10 e 15 para começar é um número ok para você já ir diversificando a sua carteira. Mais um ponto importante para a gente entender: correlação. Correlação é o seguinte: imagina que eu tenho uma carteira de investimentos só com ações de bancos, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, enfim. Aí acontece alguma coisa que vai afetar totalmente o setor bancário. Você concorda comigo que se eu só tenho ações de empresas do setor bancário e todas elas são afetadas, você concorda comigo que a minha carteira vai ter um baita no prejuízo? As ações vão começar a cair e tudo mais? Agora imagina se eu tivesse 2 ações, talvez, 1 ou 2 ações de empresas no setor financeiro, de bancos, uma ação no setor de energia, no setor de saneamento, no setor de tecnologia, setor de varejo. Minha carteira estaria muito mais diversificada e se acontecesse alguma coisa que afetasse o setor bancário, a minha carteira no total não seria tão afetada assim. Então, outra coisa que a gente deve se atentar é investir em ativos descorrelacionados entre si, que não tenham correlação, que um não influencie no outro, que se um se valorizar, o outro não vai se desvalorizar. A gente deve ter atenção a isso. E para finalizar, antes da gente ir para a prática, tem mais uma coisa que a gente deve entender, que são as camadas da diversificação. Camadas diferentes, maneiras que a gente pode ir diversificando a nossa carteira de investimentos. Por exemplo, a primeira, diversificação por setores. Imagina que eu tenho uma carteira de ações. Ao invés de pegar todo o meu dinheiro e investir em ações de somente um setor de atuação na economia, eu posso pegar o meu dinheiro e investir em uma empresa do setor de saúde, outra do setor de varejo, uma de tecnologia, uma de saneamento, uma de energia elétrica, uma de petróleo, relacionada a combustíveis, uma empresa metalúrgica, outra siderúrgica e tudo mais. Eu posso ir diversificando através de setores diferentes, descorrelacionados entre si, como a gente já falou. Mas é claro, a gente deve diversificar através também de setores que façam sentido para estar na nossa carteira e também setores que a gente entenda como funciona, ativos que nós entendamos. 2. Por classe ou por tipo de ativo. Eu falei aqui só da parte de ações, na parte de setores, mas a gente não precisa investir só em ações. A gente pode investir, além de ações, pode ter um pouco em renda fixa, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em ETFs, e aí depois a gente pegar todas essas classes de ativos que a gente pode investir, a gente volta para a classe anterior e fala: beleza, eu vou investir em fundos imobiliários, mas eu tenho fundo de shopping, eu tenho fundo de laje corporativa, eu tenho fundo de galpão logístico, eu tenho fundo de papel. Agora, em quais esses tipos de fundo eu vou investir? A gente pode fazer isso, por exemplo. E terceiro, moeda. A gente pode não deixar somente todo o nosso patrimônio aqui no Brasil. A gente pode deixar nosso capital também um pouco lá nos Estados Unidos, em ativos no exterior, dolarizar uma parte do nosso patrimônio, que eu já disse a importância sobre isso aqui nesse vídeo, que está aqui nesse card. Por que o dólar é tão importante para a economia e por que é importante a gente dolarizar nossa carteira de investimentos? Já que quase tudo não, mas uma porção de coisa que a gente usa no nosso dia a dia tem algum componente que foi negociado em dólar, algum componente dolarizado. E a gente estar exposto ao dólar pode nos permitir manter o nosso poder de compra muito mais ao longo do tempo.
Você pode fazer isso abrindo conta numa corretora norte-americana, acho que eu já falei aqui em algum vídeo, a Avenue, que é uma empresa, uma corretora norte-americana feita por brasileiros para brasileiros, para que a gente possa ter acesso ao mercado global de investimentos, ou através de ETFs, através de BDRs, a gente pode ir fazendo essa diversificação por moeda. Enfim, agora vamos para o passo a passo do que você deve fazer de fato na prática para você diversificar a sua carteira de investimentos, você ir montando a sua carteira. E a primeira coisa que você deve fazer é se inscrever no canal, é deixar o like no vídeo, porque isso nos ajuda muito e mostra pra mim que você tá gostando desse conteúdo e para talvez, se você não estiver gostando, eu produzir conteúdos ainda melhores para você. Então, se você já é um jovem ascendente, já deixa o seu like. Se você não é um jovem ascendente ainda e já tá curtindo o vídeo, deixa o seu like. Ou então, se você ainda tá meio assim, não tá muito seguro, assiste o vídeo até o final, pelo menos, para você tomar a decisão de deixar o like ou não, se inscrever ou não no canal. Mas se você se inscrever, se você deixar o like, eu vou ficar extremamente feliz em produzir mais conteúdos de qualidade como esse aqui para você. O IBGE já fez uma pesquisa mostrando que as pessoas que se inscrevem no canal das Jovens Ascendentes têm 99% mais chance de terem sucesso na vida. Então, se até o IBGE está falando, quem sou eu para discordar? Agora, a primeira coisa que você deve fazer, definir os seus objetivos. Se você quer alcançar a liberdade financeira, você quer ter R$1 milhão de patrimônio acumulado, você quer comprar um carro, você quer fazer uma viagem, você primeiro tem que definir esses objetivos para você ter um norte de como você vai diversificar sua carteira, quais ativos vão fazer mais sentido para que você alcance mais rápido esses objetivos. Então, primeira coisa, defina os seus objetivos para você ter mais clareza de como a sua carteira vai estar diversificada. Segunda coisa, quitar as suas dívidas, caso você tenha, porque nenhuma aplicação, nenhum investimento vai ter uma rentabilidade, vai te dar um juros maior do que os juros da dívida. E os juros compostos podem se acumular tanto a seu favor, tanto contra você. A bola de neve pode ir para algum desses lados, ou para agregar para sua vida, ou para acabar com a sua vida. Terceiro passo, antes de você diversificar os seus investimentos, você tem que diversificar a sua renda. Você vai separar algumas caixinhas, são 4 caixinhas, 4 pilares que, a partir de agora, a sua vida financeira, a sua vida vai estar dividida e que você deve cuidar dessas partes. Toda a sua renda que você recebe, você deve dividir entre essas 4 caixinhas, ok? Primeira caixinha, caixinha das necessidades. Aqui é o seu custo de vida, a sua sobrevivência. 55% do que você ganha deve ir para essa caixinha, deve ir para esse pilar, 55%. 15% deve ir para lazer. Lazer porque não adianta nada a gente querer focar em economizar cada milésimo de centavo do dinheiro que a gente tem e a gente não tem nenhuma história legal para contar, a gente não tem aproveitado o processo, não tem se divertido, não tem histórias boas para contar. A gente deve aproveitar o processo, ok? Então, tem uma parte da sua renda que você vai direcionar para você dar uma saída, para você fazer um passeio, alguma coisa para você se divertir, se distrair, que vai agregar também, vai fazer bem para você. Terceiro pilar, e aqui vão mais 15%, a sua educação. Eu já falei que várias vezes que o conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe e é o que pode nos render os maiores juros compostos ao longo do tempo, ok? Então, invista em conhecimento, compre livros, cursos, mentorias, eventos, imersões, capacitações, coisas que vão agregar para você. Como eu já diria, como eu sempre digo aqui, cara, é impressionante como que quase todo vídeo eu falo isso, mas é a maior verdade. Warren Buffett já dizia: the more you learn, the more you earn. Quanto mais você aprende, mais você ganha. E entender que a gente sempre precisa estar se desenvolvendo, sempre tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, é um dos pré-requisitos para nós sermos jovens ascendentes. Eu falo sobre isso aqui nesse vídeo. E bom, aqui a gente já tem 85%, faltam 15%. Esses 15% restantes é o quanto a gente vai alocar para de fato investir. Ok? Vão para os nossos investimentos, para a gente acumular ativos que vão mais nos aproximar daqueles nossos objetivos que a gente pré-definiu. Mas uma coisa importante eu falar que talvez você, só com 55% do quanto você ganha, talvez você não consiga se sustentar. Talvez uma pessoa que ganha um salário mínimo, talvez só 55% não seja o suficiente. Então, adapte essas porcentagens à sua qualidade de vida. O que você deve entender não é que você deve seguir essas porcentagens à risca, mas é que a sua vida financeira deve ser baseada nesses 4 pilares. Você deve todo mês separar um pouquinho do seu dinheiro, da sua renda, para cada uma dessas caixinhas, ok? Como que eu poderia esquecer esse passo? Reserva de emergência. Depois de você diversificar toda a sua renda,
você agora tem que montar a sua reserva de emergência. Você já definiu seus objetivos, já quitou todas as suas dívidas, já diversificou a sua renda, agora você vai montar a sua reserva de emergência. Eu não vou gastar tempo aqui no vídeo explicando sobre isso, porque o vídeo já deve ficar muito longo e tem um vídeo aqui no canal falando só sobre reserva de emergência, é esse vídeo aqui no card. Bom, agora pra gente saber de fato como a gente vai montar a nossa carteira, eu separei algumas coisas aqui. Eu fiz um checklist, ok? De coisas que a gente vai marcando pra gente ir cada vez mais se aprofundando e a gente ter mais clareza de como a nossa carteira vai estar montada. Primeiro ponto, por que diversificar? Isso a gente já falou aqui no vídeo, lá no início do vídeo, os motivos pelos quais você deve diversificar a sua carteira de investimentos, ok? Podem, é claro, ter vários outros motivos, mas, na minha opinião, os mais importantes são os que a gente já comentou aqui. Segundo ponto, que a gente também acabou de falar, é você definir os seus objetivos, ok? Você tem objetivos já definidos? Se já tem, bota um checkzinho e a gente já pode partir para o próximo ponto. Quanto de risco você está disposto a correr? A gente já falou bastante sobre risco aqui nesse vídeo, sobre risco sistêmico, risco não sistêmico, risco da nossa carteira. Quanto de risco? Qual é o grau de risco que você está disposto a se expor? Porque às vezes você talvez queira montar uma carteira com talvez investimentos em renda variável, mas talvez você não tenha estômago para ver todos os dias ali o seu patrimônio oscilando, seja para cima ou seja para baixo. Então, poxa, esse é um risco que, se você está exposto, que se você correr, talvez não vá fazer bem para você. E investimento não é para trazer dor de cabeça para a gente, é para trazer tranquilidade. E se está te trazendo dor de cabeça, você está investindo errado. Então entenda quanto de risco você está disposto a correr. Se você quer uma carteira com um pouco mais de segurança, investindo só em renda fixa, quer uma carteira um pouco mais meio termo, ou você é um investidor que tem uma tolerância maior ao risco, como no meu caso, por exemplo. Quarto ponto. Você quer ter investimentos ativos em renda fixa na sua carteira? Você quer ter investimentos em renda variável? Se sim, qual porcentagem você vai definir para cada uma dessas partes? Tanto para renda fixa quanto para renda variável. Tem mais um ponto aí. Se você quer ter algum dessas duas classes de ativo na sua carteira, você bota um checkzinho e defina a porcentagem para cada uma delas. Quinto ponto. Quais ativos de renda variável você quer ter na sua carteira? Você quer ter uma carteira com ações, com fundos imobiliários, com ETFs, com cripto, com ouro, com ativos no exterior? Qual percentual você quer ter para cada um deles? Isso é importante você definir também. E quanto mais a fundo você for nessas perguntas, nesse checklist, melhor você consegue ter uma visão de como você vai diversificar a sua carteira de investimentos. Beleza, Jonas, você falou para eu fazer isso, mas eu ainda estou meio perdido. Como que eu faço? Eu vou dar um exemplo aqui de como eu monto a minha carteira de investimentos, como que eu defino esse percentual, como que está a minha carteira, ok? Bom, vamos seguir um checklist aqui. Eu estou olhando para um computador aqui, para um roteirozinho que eu fiz, para ficar um pouco mais rápido aqui. Primeira coisa, já entendi a importância da diversificação. Segundo ponto, meus objetivos são dois: multiplicar meu capital e viver de renda, gerar renda passiva para mim, para que eu possa alcançar a liberdade financeira, ok? Então perceba que eu tenho duas vertentes aqui. Então, se eu quero tanto multiplicar meu capital quanto gerar renda, eu já posso ter um norte que eu vou diversificar minha carteira entre ativos que vão me permitir alcançar ambos esses objetivos. Eu posso dividir a minha carteira entre crescimento e renda, ativos que vão ser voltados para que meu capital se valorize, ativos com maior potencial de valorização, e outra parte da carteira com ativos com o propósito de me gerar renda. Terceiro ponto, eu normalmente não teria renda fixa na carteira. Hoje eu tenho uma partezinha em renda fixa que está em títulos prefixados e indexados à inflação, porque estou tentando um ganho com a marcação a mercado, tá? Eu hoje já tenho até uma certa rentabilidadezinha boa, nada demais, mas uma boa rentabilidade em ambos os títulos ali. Então eu estou pensando em me desfazer desses títulos, já que eu tive uma rentabilidadezinha ali, para poder diversificar minha carteira em outros ativos que façam mais sentido para mim. Ou seja, a minha carteira vai ser composta 100% por renda variável, por ações, por fundos imobiliários, seja por ETFs, por criptomoedas, ativos no exterior. Eu vou ter minha carteira totalmente em ativos de renda variável. Agora, como que eu divido a minha carteira da renda variável? Qual que é o percentual que eu tenho para cada um deles? Como eu já falei, eu divido o meu patrimônio, o meu capital, meus investimentos em crescimento e renda, que
são os dois objetivos que eu tenho. Crescimento, né? Fazer meu capital se valorizar, crescer e me gerar renda também. Eu até um tempo atrás, eu estava seguindo um pouco mais o método da Arca, que é um método muito que o Thiago Nigro, o Primo Rico, fala. O método que ele segue para diversificar e montar a carteira de investimentos dele. Mas eu, de um tempo para cá, estudando, teve uma metodologia que, para mim, já que eu tenho esses dois objetivos, fez mais sentido, que é o método IDA. O método IDA é o seguinte: você pega a sua idade, eu no caso hoje tenho 18 anos, e você divide pela idade que você quer se aposentar. Eu, por exemplo, 50 anos, então vou dividir 18 por 50. Isso aqui vai dar 0,36, ou seja, 36% da minha carteira vai estar alocada em ativos que têm um propósito de me gerar renda. O restante, os 64% restantes, vai estar alocada em ativos que têm maior potencial de valorização, focada em crescimento. E qual que é o racional por trás dessa metodologia? Vamos supor, eu já estou com 18, daqui a 7 anos, eu vou estar com 25 anos. Então, quando eu chegar lá com 25 anos, eu posso fazer essa divisão de novo. 25 sobre 50. Perceba que agora o resultado vai ser diferente. Se hoje é 36%, quando eu fazer essa divisão lá de novo, 25 sobre 50, 25 é metade de 50, ou seja, 50%. 50% da minha carteira vai estar alocada em ativos que vão me gerar renda e os outros 50% em ativos que vão estar focados em crescimento. E quando eu chegar lá nos meus 50 anos e vou fazer essa divisão de novo, 50 sobre 50, no caso 1, ou seja, 100%. 100% da minha carteira, teoricamente, estaria alocada em ativos que vão estar me gerando renda. Ou seja, toda a minha carteira de investimentos vai estar gerando renda para mim. O meu capital já vai ter se valorizado pelos meus ativos focados em crescimento e agora eu só vou ter ativos para me gerar renda, para que eu viva de renda passiva, tenha a liberdade financeira. Isso para mim fez mais sentido. É claro que isso não impede de eu querer, mesmo assim, ter uma parte da minha carteira alocada em ativos para crescimento também, ok? Isso não impede em nada, eu posso também ter flexibilidade para isso. E eu posso também, além de fazer essa divisão entre renda e crescimento, eu posso ir lá para a parte de renda e pensar, beleza, dessa parte de renda, quanto que eu vou ter em fundos imobiliários, quanto que eu vou ter em ações que são boas pagadoras de dividendos. Aí agora eu vou para a parte de crescimento. Quanto que eu vou ter em ações small caps? Quanto que eu vou ter em alguns, talvez, fundos imobiliários, se fizer sentido? Quanto que eu vou ter em criptomoedas? Quanto que eu vou ter em ativos no exterior, em ETFs, ativos focados em crescimento? Ou então, caso eu quisesse ter uma carteira diversificada em renda fixa e renda variável, quanto por cento eu poderia ter para renda fixa e renda variável? Eu poderia fazer nesse jogo com essa regra, esse método IDA, alguma coisa assim, ou eu poderia também utilizar outras metodologias para que eu pudesse ir diversificando, separando a minha carteira entre essas partes. Essa é a maneira que eu diversifico a minha carteira. Uma parte está voltada para renda, outra parte está voltada para crescimento. E eu posso, como eu já falei, também definir porcentagens para cada ativo que vai estar em cada uma dessas caixinhas também. E você pode fazer da mesma maneira. Agora, deixa eu te perguntar. Você quer que eu traga mais maneiras de você diversificar os seus investimentos? Quer que eu explique o método Arca que eu falei para você? Você quer que eu traga outras metodologias para você ter uma visão mais completa de como você diversificar melhor a sua carteira? Uma metodologia que faça mais sentido para você, caso você não consiga definir a sua própria metodologia, definir os seus próprios percentuais, ainda está um pouco confuso. Porque também esse vídeo eu acho que já está bastante longo e também não quero que seja algo cansativo para você, quero que seja algo prazeroso. Me fala aqui nos comentários se você quer esse vídeo, deixa aqui um hashtag eu quero, que a gente vai providenciar esse conteúdo 0800 de graça para você. A única coisa que eu preciso é do seu like e da sua inscrição para que a gente continue trazendo esses conteúdos maravilhosos, cheios de informação, cheios de conhecimento para você. Sem mais, eu sou o João Jardim, essa é a Jovens Ascendentes e valeu!